Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou estragar um pouquinho a infância de vocês. Porque sabe os filmes de desenho animado que a gente tanto ama? Pequena Sereia, Rei Leão, Pocahontas, Hércules. Então, o por trás dessas histórias não é tão bonito assim. Porque quando a gente é criança, a gente vê e fica, ai que coisa linda, que maravilhoso. Porém, a realidade é dura. Então hoje eu vim contar as histórias macabras sobre os desenhos animados. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like que me ajuda muito, manda esse vídeo para aquele seu amigo que você também quer que saiba dessas histórias. Vamos começar com a Pequena Sereia, que particularmente eu acho que é a minha princesa favorita da Disney. Bom então, segundo a lenda, as sereias quando elas morrem, elas viram espuma do mar. Tá, e por que eu tô falando isso? Porque no conto original da Pequena Sereia, o príncipe se apaixona por outra pessoa. E claro que a Pequena Sereia, agora transformada em humana, ficou de coração partido. E nisso ela decidiu voltar para o mar. Só que tinha uma questão. Ela precisava derramar uma gota de sangue do príncipe morto nos seus pés. Só que de tanto que ela amava ele, ela não teve coragem de fazer isso e simplesmente só se jogou no mar e virou espuma. Mas ainda bem que a Disney pegou essas histórias que não são felizes e transformaram num felizes para sempre. Agora vamos falar da Cinderela. Provavelmente você já assistiu Cinderela, que ela é maltratada pela madrasta, aí ela vai pro baile, conhece o príncipe, perde o sapato e logo depois ele encontra ela por causa do sapato e vivem felizes para sempre. Mas agora vamos para a realidade. O lance inteiro da história é o sapatinho de cristal, certo? Quando o príncipe chega na casa da Cinderela, quem são as primeiras pessoas a experimentar o sapato? As irmãs, certo? No filme, o sapatinho não serve, mas na história original, as irmãs tentam enganar o príncipe. Por isso, uma delas corta os dedos do pé e a outra corta uma parte do calcanhar. Imagina que louco você fazer isso! Mas o príncipe, ainda bem, não caiu no plano delas e encontrou a sua amada na mesma residência. No filme, a Cinderela parece toda doce, inocente, encantadora e até vítima disso tudo. Porém, assim que ela conseguiu ganhar o coração do príncipe, a Cinderela enviou 2 pássaros para comer os olhos das suas queridas irmãs. E a madrasta? Bom, a Cinderela matou a madrasta com a tampa de um baú. Quem diria que a Cinderela ia fazer isso, né? Agora vamos para Rei Leão, um dos maiores sucessos da Disney. Porém, vocês sabiam que Rei Leão já foi acusado de plagiar um desenho japonês? Porém, em sua defesa, a Disney se pronunciou sobre o caso e disse que o desenho é na verdade inspirado em Hamlet, do Shakespeare. Ou seja, Simba seria o príncipe dinamarquês que acabou sendo morto com uma faca envenenada depois de infernizar a vida de todo o reino por causa do seu pai assassinado pelo tio, que não tomou só o trono, e sim a rainha. Todo mundo conhece Aladdin. Mas vocês sabiam que existe um segundo filme chamado Ali Baba e os 40 Ladrões? E é desse filme que a gente vai falar hoje. Nessa sequência, a história fala sobre Cassim, o pai de Aladdin, que acabou sendo morto, esquartejado e ainda teve as partes do corpo empilhadas do lado da Caverna dos Tesouros, como exemplo para todos os ladrões. Porém, o fato horrível não é só ele ter sido esquartejado, mas também de um alfaiate ter costurado as partes do corpo de novo para a família pensar que ele morreu de uma morte natural. Agora vamos para um filme que tem uma das minhas vilãs favoritas da Disney, a Bela Adormecida. Todo mundo sabe que a Aurora só podia ser acordada com um beijo de amor verdadeiro. Pois é, isso é o que a Disney conta pra gente. Mas a história não foi bem assim. A história conta que o príncipe não conseguiu acordar a Bela Adormecida e, já que ela estava ali dormindo, decidiu abusar sexualmente dela. E nisso ela acaba engravidando e dando à luz a gêmeos. E enquanto um dos gêmeos estava chupando o dedo dela, ele acaba tirando a farpa envenenada e ela acorda. E obviamente ela acordou já falando: quem são essas crianças? E ela não reparou na quantidade de sangue que tinha por causa do parto. E ainda mais que ela estava sozinha, já que em nenhum momento da história a parteira é mencionada. Já assistiram o filme Hércules? É a história de filho de Zeus que toma uma poção e acaba virando humano. E o Hércules sonha em voltar para junto dos pais, mas para isso ele tem que provar o seu heroísmo. Parece ser bem feliz a história, né? Mas existem alguns detalhes por trás da história. No filme vemos Zeus e Hera muito felizes. Mas na mitologia, o grande deus dos deuses
usou de tudo que ele tinha para conseguir fazer sexo com a mãe do Hércules. E o Hércules não era essa pessoa simpática que a Disney apresenta. Para você ter uma ideia, quando ele era criança, ele matou o seu tutor de música com uma lira. E não se sabe o motivo. Talvez porque o tutor falou que ele estava desafinado? E no desenho, ele se apaixona por Maggie, que é com quem ele se casa, tem filhos, tudo lindo. Porém, na realidade, depois disso, ele enlouqueceu e matou os seus filhos. Provavelmente deve ter matado sua mulher também, pois ele se casou mais 3 vezes. E, segundo os boatos da época, ele também gostava de homens. E vamos falar também de O Corcunda de Notre Dame, que tem uma linda história de amor. Porém, vamos falar do original de Victor Hugo, a parte da história que não foi contada. Na história, assim que Esmeralda se recusa a amar o Quasimodo, ele mete um chifre nela. Então, por causa disso, ela acaba sendo enforcada na praça pública. E o Quasimodo, completamente arrependido da sua atitude, ficou ao lado do corpo da sua amada por 18 meses, morrendo de fome. Dizem que quando tentaram separar os ossos dos amantes, os de Quasimodo se transformaram em pó. A próxima é Pocahontas, que foi inspirada numa pessoa real que tinha uma vida horrível. Em 1607, Pocahontas salvou o capitão britânico John Smith da execução. O homem tinha sido capturado pelos índios, e em 1613, a princesa foi raptada pelos colonos, que queriam pedir um resgate. Pouco tempo depois, ela se casou com John Rolfe, que era um plantador de tabaco. Com isso, ela se converteu ao cristianismo e passou a ser chamada de Rebecca Rolfe. O casamento dos dois permitiu que os índios e os brancos tivessem paz por pelo menos 8 anos. E dizem que ela morreu com 21 anos. E para terminar, temos Peter Pan. Se você já assistiu esse filme, provavelmente você já teve vontade de ir para a Terra do Nunca. Porém, na história original de Jem and Barry, as coisas não eram tão divertidas assim. Segundo a história, quando os garotos perdidos começavam a envelhecer, o Peter Pan era o encarregado de matá-los. Talvez seja por isso que ele queira levar mais crianças para a Terra do Nunca. Mas o que você achou de tudo isso? Estraguei sua infância? Porém, a realidade é cruel. Eu, desde pequena, sempre tive essa curiosidade para saber o que acontecia por trás dos desenhos, da onde vinha essa história, então eu decidi trazer algumas aqui para vocês. Ainda mais os contos que foram escritos pelos irmãos Grimm, que eles pegavam esses contos lá da Alemanha. Ou seja, os contos de fada da Alemanha não eram tão bonitinhos assim. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já conheciam algum desses. E eu queria muito a sugestão de vocês. Eu quero nesse canal voltar a falar de maquiagem, de tutorial de maquiagem, já que é um assunto que eu gosto muito e vocês sempre me pedem tutorial das coisas lá no TikTok. E ainda mais agora que eu estou no 2º semestre de faculdade de maquiagem. Mas me conta o que vocês acham dessa ideia. Se inscreve no canal, deixa seu like, manda esse vídeo para algum amigo para ele ficar chocado também. Me segue nas minhas outras redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo.